Olhando para Jesus, o tema do nosso devocional de hoje, ainda em Hebreus, capítulo 12, agora no versículo 2, onde o autor de Hebreus, na primeira parte do versículo, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel e todos os dias de manhã eu trago aqui uma palavra para te ajudar na tua caminhada cristã. Nosso devocional, como eu disse, está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde ele diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nosso devocional vai ser até apenas a primeira partezinha do versículo, onde ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus. Se você acompanhou os devocionais anteriores, onde eu dividi em três partes o primeiro versículo, que é o versículo 1 desse capítulo 12, onde o autor de Hebreus ele nos exorta a continuarmos a caminhada, a abandonarmos todos os penduricalhos, todos os embaraços da nossa vida e do pecado que tão de perto nos rodeia e continuamos perseverando na carreira que nos está proposta, né? Se você acompanhou, você vai saber do que eu estou falando. Agora no versículo 2, ele vai estabelecer um alvo para essa caminhada. Como eu expliquei nos devocionais anteriores, no versículo 1, o autor de Hebreus, ele está falando que a nossa vida cristã é uma caminhada, é uma corrida, onde todos os cristãos estão fazendo os seus percursos até chegar no seu destino. E aqui no versículo 2, ele vai estabelecer o alvo. Assim como todo corredor tem um objetivo, nós também temos o nosso objetivo. Nosso objetivo, claro, é de chegar aos céus. Mas o autor de Hebreus ele estabelece um alvo. E que alvo é esse? Está na primeira parte do versículo. Tendo os olhos fitos em Jesus. O autor de Hebreus está dizendo, se você está nessa corrida, se você está fazendo esse percurso, você não pode estar olhando nem para a direita nem para a esquerda. Seus olhos devem estar fitos em Jesus. Mas o que isso significa? Qual o significado dessa frase quando o autor de Hebreus diz olhando para Jesus ou tendo os olhos fitos em Jesus? Quando o autor de Hebreus fala tendo os olhos fitos em Jesus, eu acredito que ele se refere àquilo que Jesus Cristo fez na cruz e à sua vida terrena. O autor de Hebreus está dizendo que nós devemos olhar para tudo aquilo que Jesus passou, para tudo aquilo que Jesus teve que padecer, para tudo aquilo que Jesus teve que sofrer. Então o autor de Hebreus nos convida a olhar para ele, para olhar para Jesus, porque ele percorreu toda essa caminhada, ele foi o homem perfeito, que viveu, que venceu todos os obstáculos e chegou até o final. Então o meu objetivo, o meu alvo, meus olhos devem estar em Cristo. Ele dá um motivo pelo qual eu devo olhar para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, mas eu não vou tratar isso hoje. Mas eu quero falar com você a respeito de olhar para Jesus. Em termos práticos, como é que eu olho para Jesus? Eu olho para Jesus quando eu passo a buscá-lo. Claro que ele não está falando de algo literal, que Jesus vai aparecer na tua frente, tu vai olhar para ele e ficar a vida inteira olhando para ele. Não é isso que ele está falando, não é literal, mas a aplicação que o autor de Hebreus está querendo dar aqui é, se eu estou olhando para Jesus, se eu estou vendo tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele padeceu por mim, significa que quando eu estiver olhando, isso vai me inspirar a ser como ele, isso vai me inspirar a andar como ele, a ir nos mesmos passos que ele. Mas também o autor de Hebreus está querendo dizer que eu olho para Jesus quando eu o busco em oração, quando eu o busco na palavra, quando eu o busco nos jejuns, quando eu o busco na renúncia. Então o autor de Hebreus está falando para a gente, para você que está me assistindo, os seus olhos precisam estar fitos em Jesus, e os seus olhos só estarão fitos em Jesus quando você passar a buscá-lo em oração, em leitura, quando você passar a olhar para ele e ver a obra dele na cruz, e ver aquilo que ele fez, ver aquilo que ele padeceu, ver aquilo que ele sofreu, ver tudo que ele passou para salvar as nossas almas. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, tendo os olhos fitos em Jesus. E isso aqui também significa o seguinte, quando ele fala que nós devemos olhar para Jesus, isso significa que nós devemos tirar os nossos olhos das circunstâncias. Eu não devo pôr os meus olhos nas dificuldades, nos problemas, nas tribulações, nas lutas que todo cristão passa. Eu devo continuar olhando, independente daquilo que está acontecendo, eu devo continuar olhando para Jesus. Eu devo continuar com os meus olhos fincados nele. Ele é o meu objetivo, ele é o meu alvo. O meu alvo é Cristo, então eu tenho que
está na minha corrida, como a gente tratou no versículo 1, continuo correndo, mas eu tenho um alvo, eu estou olhando para ele, e eu continuo olhando e eu não tiro os olhos dele, porque ele, Jesus, é o nosso prêmio, ele é a nossa recompensa, ele venceu por nós, ele nos dá força, ele nos levanta, ele perdoa os nossos pecados, ele nos dá vigor. Então eu tenho que continuar olhando para ele, e o motivo de muitas pessoas que desistem na fé cristã, na caminhada com Cristo, é porque pararam de olhar para Jesus. Passaram a olhar para as circunstâncias, passaram a olhar para as dificuldades. Fizeram como Pedro quando estava andando sobre as águas. Eu posso usar essa aplicação que entra aqui dentro disso que ele está falando. Pedro, quando foi andar sobre as águas, em um determinado momento ele deixou de olhar para Cristo e olhou para a tempestade. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, porque os seus olhos saíram de Jesus. Então, isso aqui é um alerta para nós. Nós temos que continuar todos os dias olhando para Jesus. Não podemos parar de olhar para ele. Não podemos parar de buscar ele. Como que eu olho, pastor? Nas escrituras que falam a respeito dele. Na oração que eu tenho acesso através dele ao Pai. Nos jejuns, procurando ser como ele. Procurando ter uma vida reta como ele. Olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Amém? O tema do nosso devocional foi esse. Olhando para Jesus. E eu convido a você, continue olhando para Cristo. Não tire os seus olhos dele. Não tire os seus olhos dele, continue olhando para ele. Amém? Feche seus olhos aí, eu quero orar por você. Amém? Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Assim como está escrito aqui na tua palavra em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde o autor nos ensina, nos instrui a olhar para ti. Leve-nos a fazer isso, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Que os nossos olhos estejam completamente voltados para Ti. Que nós não venhamos olhar para as circunstâncias. Que não venhamos olhar para as dificuldades. Que não venhamos olhar para os problemas dessa vida, porque temos muito. Mas que nós possamos olhar para Ti. Que os nossos olhos, a nossa visão supere as dificuldades e chegue até o Senhor. Que nós possamos Te alcançar olhando todos os dias para Ti, nos inspirando. Que o Teu Espírito nos dê graça. Que o Teu Espírito nos dê força, nos capacite. Faça-nos, Senhor, completar essa carreira em nome de Jesus. Eu espero ter abençoado a tua vida. Se você é novo por aqui, não se esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, deixe um comentário aí. Se você tem algum texto específico que você queira também que eu faça um devocional, traga uma explicação, né, ou algum vídeo específico nesse canal, porque esse é o objetivo, ajudar você. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.